Meu nome é Marilu da Conceição. Nasci e me criei em Conceição das Crioulas. E depois me casei aos 19 anos e fui morar no sítio Mulungu, vizinho Conceição das Crioulas. Tia Lourdes, como foi a infância da senhora? Tempo de criança? Isso. Sim. Quando a gente era criança, eu não fui criada por mãe nem pai, criada por minha avó, meus tios e tia. Foi maravilhoso para mim. Fui uma pessoa que nunca fui assim dizer eu sou recolhida. A minha madrinha, Maria Ivana, me colocou na escola e a gente ia estudar. A gente nunca foi de barulho assim, da gente deixar de estar estudando para vir informação para casa, que a gente não estava sendo uma boa aluna. E o estudo era muito pequeno, porque era a gente estudar a carta de ABC, depois cartilha, e eu depois não tinha série, era primeiro livro, segundo, então eu só estudei carta de ABC, cartilha e primeiro livro. Eu não passei para frente, o que significa hoje. Primeiro ano, segundo ano eu não fiz, era somente isso mesmo. Assim, quais são as lembranças assim, da infância da senhora que a senhora mais tem? A lembrança que eu tenho desde criança e também no tempo da mocidade da gente, passar de 12 anos até 19 anos, quando eu me casei, foi maravilhosa, diferente de hoje. Quando a senhora começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar fazendo umas loucinhas, o pessoal da gente todo fazia artesanato. E eu não fazia as peças bem feitas, mas comecei a ajudar na minha madrinha, ela fazia, eu ajudava que ela alisasse as peças. E depois de 12 anos eu comecei, ela se casou, e eu comecei também a fazer as minhas pecinhas pequenas. Depois aí fui mudando para fazer normal, as louças pequenas e também resultado de louças do barro vermelho, mais e menos. No tempo da mocidade da senhora, assim, como eram as festas lá onde a senhora morava? As festas eram maravilhosas, meu filho, diferente de hoje. A gente, como a gente participava da religião da igreja, a gente morava perto, mas a gente não ia assim para as novenas, antecipando, sem a gente ver nada. Quando batia no sino, que se dizia na época, batia no sino uma vez, duas. Quando ia bater a terceira vez, nós já ia perto. No caso, umas comadres que a gente morava muito pertinho, a gente toda a vida se combinou. Quando batia a segunda vez, vamos, aí a gente saía. Chegava lá, eu adiantei mais um pouquinho na leitura. Com 8 anos já comecei a participar, ajudar da celebração das novenas. E a gente ia rezar. Aí, que fosse um festejo completo, ou se todos os sábados a gente rezava o ofício, aí nós ia. Mas também, como todos os sábados, tinha tocador para tocar, para a gente dançar. Já nós ficava lá bancada para dançar a noite até o dia clarear, o companheiro sendo compartido. E nessa época, assim, como eram os namoros na época da senhora? Meu filho, até a gente, dá até pra gente dizer que não sabe, porque quando a gente, meu filho, eu não fui muito assim noivar não, só noivei uma vez, mas nós gostava do povo, mas quando eu gostava de um rapaz, a gente ficava assim numa festa, ficava sentado. Quem ficava sentado perto do rapaz não era eu. Quem ficava era a minha colega, que era com Maria Antônia. Ali a gente se conversava, não tinha aquele agarra-agarra, aquela beijação, aquele negócio. Era mais escrever um bilhetinho e a gente ter aquele entendimento por escrito. Tia Lourdes, assim, como foi que a senhora começou a se envolver com a história da comunidade? Sim, meu filho, eu comecei a me envolver
com a história assim de comunidade através de trabalho. Assistir reunião que a gente não conhecia, a gente viu o mais velho, o pessoal da gente, quando havia de ter uma conversa, alguma coisa, não era reunião, era como uma adjunta, que se chamava no outro tempo, não chamava. Tem uma reunião, não, a gente não sabia o que era isso. Quando tinha assim, não, formar uma adjunta, em tal ponto, assim, aí. Mas quando eu vim me envolver, já com essas coisas, já foi depois de 20 e poucos anos ou mais. E a gente aí já não era, também informa mais. Quando a gente veio saber o que era reunião, foi depois que Dona Creuza ganhou, que os filhos do doutor Severino iam para lá. Então isso já começou. A senhora, assim, através do envolvimento da senhora na comunidade, a senhora já viajou para algum outro lugar através da história da comunidade? Não, meu filho, a vez que eu tive de sair mais longe foi em Recife. Já fui uma vez por motivo de Givânia e apresentação de Givânia lá. A outra vez não fui, eu só tive de sair 2 vezes. Meu dedo, que está aí, já andou mais do que eu, nunca fui muito assim. Não é porque não tenha sido convidada, porque eu não fui muito sair. Como era antes na comunidade, Tilane? Assim, vamos falar sobre o quê? O resultado da comunidade, assim. Assim, a construção da comunidade mesmo, assim, como a senhora acha que era antes, assim, as coisas eram mais evoluídas ou não? Tinha muita coisa atrasada, tem muita coisa boa? Tinha muita coisa atrasada. Mudou muitas coisas, de mais fraco para melhor, e mudou muita coisa de melhor para mais ruim. Porque se você visse, a gente não tinha desigualdade que temos hoje. A desigualdade de hoje, eu estou aqui, mas cheguei, eu penso como aconteceu isso. Porque Conceição, meu filho, quem chegava, ele vinha nos ouvir. Ele não vinha nos mandar. Ele vinha ouvir o que nós estava preparado para a gente, que fosse na celebração, que fosse para a gente fazer a celebração da novena, que fosse para a gente ouvir a missa. Se fosse uma festa também, a gente tinha aquela desigualdade. Negro para um canto, branco para outro, que não tinha índio, né? A desigualdade da gente era só até aí, bem entendido. No momento de diversão, sobre a diversão de salão de dança, tinha essa diversidade que o negro, nós negras, principalmente eu, mas essa comadre Antônia, se os brancos de Conceição, eles dançavam porque nós via, mas nós nunca dancemos mais uma pessoa branco, porque o nosso tio dizia assim, olha, já que eu não posso dançar mais as irmãs deles, porque elas são brancas, vocês também não vão dançar com eles não, porque eles são brancos e vocês são negros. Eu não vou ficar olhando vocês dançando e eu só em pé, sem ter com quem dançar. Então foi isso que nós fizemos. Nem nunca nós fizemos uma conversa mole no salão de dança. Nós também nos ocupamos a olhar eles dançando. E quando eles entravam na nossa sala para dançar, mas não era com nós não, era com outras primas nossas que assim quisessem dançar com eles. A senhora quer deixar alguma mensagem agora, falar alguma coisa para a gente terminar essa entrevista? Sim, meu filho, a minha mensagem é bem clara, porque essa vontade eu tenho de dizer. Eu acho muita desigualdade hoje em nós. Uma família só, primo com primo, tio com tio, afilhado com padrinho, e ter a diversidade em nós, hein? E a depois ter quem apoie aquilo, que não podia ser assim. Podia deixar nós mesmos se entender. E outro, que não é nosso, uma autoridade que não devia fazer aquilo, botar nós para nós ficar adversários uns aos outros. Quero adiantar também, porque é uma coisa que eu tenho que falar sobre isso, é sobre a festa de agosto, meu filho. Eu não estava, mas uma festa de agosto igual a essa, eu ainda não tinha visto falar. Porque a igreja é onde é a celebração, nós temos que ficar lá, na igreja. É um momento de ter encontro com quem vem mais de longe. É um momento daquelas pessoas que têm suas orações, entrar lá na igreja, fazer suas orações, colocar suas ofertas lá nos pés de Nossa Senhora
E então depois, aí ia ficar aquele momento do povo se encontrar, do povo se divertir. Mas não haver uma noite, eu, pelo menos, não estava, mas pelo que eu vi contar, as novenas elas não se terminaram. Elas parou quando chegou no dia 13, no 14, ela não existiu. Maria de Oliveira. Moro em Conceição, nasci e me criei em Conceição. Quantos anos a senhora tem? Estou com 60 e... já quase completando 67 anos. Sou de 41, dia 15 de fevereiro de 41. Tia Toninha, assim, como foi a infância da senhora, o tempo de criança da senhora? Da infância de criança, a gente não era pessoas criado andando à toa para aqui e para lá. O pessoal da gente sabia da gente, a gente ia, as mães da gente, vó, levava a gente para a igreja, para a missa, para a novena. E a gente assistia. Quando terminava, a gente, pelas crianças, a gente vinha para casa, aí o povinho da gente, e daí andar. Quando deu ali de 10 anos a 12 anos, a gente começou a dançar, ia para um lugar mais hostil da gente. O hostil da gente levava a gente, os pais ficavam em casa, mas a gente ia mais hostil da gente. Lá a gente assistia aquela noite de forró, a hora vinha para madrugada. Mas a gente foi criado, a infância da gente essa assim. Chegava em casa, as mães da gente ia ensinar a gente cuidar do laboro de casa. A gente segurava em casa, cuidando do laboro, ajudando as mães da gente. Terminava daquela comida, a gente ia trabalhar de fiar, que era o que as mães da gente sabia fazer, ensinar a gente. A gente trabalhava, a minha mãe trabalhava, fazia esteira de pai de catulé, ia me ensinar, fazia renda, ia me ensinar. E assim a gente foi, a convicção que a gente se criou, se foi essa, meu filho. Na época de criança, a senhora estudava? Eu não estudei nada de futuro, não. Até quando houve esses problemas dos primeiros títulos, eu ainda tirei o meu título pela caneta. Mas depois a gente veio, aí eu já tirei ele pelo dedo. Aí eu fiquei na votação assim. E, assim, na época da senhora, que a senhora ainda foi à escola, assim, como era a escola lá, assim? A escola, a gente chegava na aula e a gente ficava ali sentado, as professoras escrevendo no quadro para a gente ver. A gente levava aquela cartinha de ABC, o caderno até nem existia, era a cartinha de ABC para elas ensinarem a gente. No ABC elas ensinavam para a gente aprender, dizer aquelas letras, se estava conhecendo as letras. Aí ela ia e recebia aquela lição da gente, marcava uma distancinha para a gente ler. Quando já estava sabendo, conhecendo das letras, aí a gente ia para a professora, como você está aí passava aquela leiturinha que a gente já sabia, ela marcava outra distancinha para a gente vir estudar em casa. E quais são as lembranças que a senhora tem, assim, do tempo de criança da senhora, assim, dentro da escola e fora da escola, assim, que mais marcou a senhora? Eu tenho lembrança assim de... A minha mãe foi uma pessoa, não tinha educação, mas passou a educação do trabalho que ela sabia fazer. Aí eu me lembro muito, brinquei muito de boneca. Minha mãe fazia boneca de pano. Ela fazia ela parecida assim, uma pessoa. Ela tinha nariz, ela tinha boca, ela tinha tudo isso. Ela fazia a cabecinha dela assim, imitando nós mesmos. Ela fazia e era com que brinquei muito, meu filho, com problema de boneca que minha mãe fez muito. Aí quando eu não queria estar brincando com a boneca, eu ia fiar, ela costurava, eu ia costurar. Por isso eu fiz. E, assim, né, quando foi que a senhora começou a trabalhar, assim? Foi desde criança mesmo, nessa época, ou não? Aquele trabalho de roça. Sim, trabalho de roça, alguma coisa que a senhora começou a trabalhar. Comecei a trabalhar de eu trabalhar desse labor assim, que de mulher fazer, que toda mulher sabia fiar, costurar, fazer esteira. Eu comecei
Na fase de uns 8 anos eu já começava a fazer isso com a minha mãe. E trabalho de roça, eu vim trabalhar de roça, nós já grandes, já mocinhas, que nós ia para a roça apanhar algodão, quebrar mamona. Nem da bem a enxada, nós não fomos muito aquelas pessoas dizendo, não, nós vamos trabalhar um dia de serviço de enxada, não. Nós não fomos assim não. Agora de panha de feijão, panha de algodão, nós começamos das pessoas de 8 a 9 anos, nós já trabalhamos assim na roça para ganhar aquele trocado que a gente apanhava, era o algodão, e a gente recebia o dinheiro pelo o peso do algodão que você apanhasse. Se você apanhasse os 10 quilos, você ganhava aquele ali. Nem que fosse o dia todo, você recebia pelos quilos. Assim, não era o dia que você recebia, não era pagado por dia, não. Como o dia de serviço, a pessoa vai e trabalha de enxada, não tem aquela produção, é o dia de serviço. Panha de algodão, quebra de mamona, panha de feijão, tudo isso. E assim, na época da mocidade da senhora, assim, como eram as festas? As festas, meu filho, foram muito boas. As festas do tempo da mocidade da gente foram boas, assim, porque a gente, nesse tempo havia casa de taipa, a gente ia a cabacinha para botar água, mas aquelas pessoas botavam água quando era para a noite, o sol quando ele chegava, então a gente ia trocar de roupa, ia começar a dança, a gente dançava a noite toda. Se o povo mais velho que a gente andava mais, ele estivesse agradando da gente, tá tudo, aquela dança tá boa. A gente passava a noite, amanhecia o dia, naquela dançação, dançava com todo mundo, menos branco. Estamos nessa idade, mas menos branco, nós nunca fomos aquelas pessoas, nem nunca fizemos uma conversa, porque nós tínhamos ordem assim em casa. Mas chegar lá, os tios de nós estão conversando, vocês hoje não dançam com branco, porque eu não quero, não. E nunca com branco também tirou a mim, para mim dançar, não. E gostei da dança, eu gostava de dançar. Eu gostava de dançar, eu chegava em casa uma noite de sono, não era que eu chegava em casa e ia dormir o dia todo, não. Nunca gostei disso. Hoje, na idade, já está me acontecendo eu dormir de dia, mas nunca fui aquela pessoa de eu gostar de dormir de dia. Graças a Deus, uma pessoa muito bem criada por meus pais e meus tios. Graças a Deus. Assim me criamos ali, onde hoje é do povo de Zé Luciano. Mas nós nunca tivemos desavença, nunca nos matou. E apreciei o começo da minha vida. Graças a Deus. Assim, a senhora hoje se envolve com algumas coisas da comunidade, né? Assim, como foi que a senhora começou a se envolver com as ações da comunidade, assim? Eu comecei, meu filho, eu lhe digo logo assim, eu comecei a me envolver com as ações da comunidade quando começou a aparecer aqueles problemas de a pessoa ser filmada. Tá? Com muitos dias que eu vou filmado com a inventiva daquele engenho. Aí eu comecei a me envolver com isso. Aí já tinha um envolvimento que a gente gostava das festas, né? Aí a gente começou a se desenvolver. Para mim foi tempo muito bom, graças a Deus. Tenho que dizer do começo da minha vida, para sair até um dia desse. E hoje estou aqui, sou satisfeita. Já tenho andado nos encontros. Vocês, pessoal novo, não tem despesa de levarem a gente. A gente vai, não serve de refúgio, vai pessoalmente, mas quem a gente sai de casa vai contente e chega contente. A senhora chegou aí para onde, assim, nessas viagens? Eu já fui 3 vezes em Recife. O primeiro desenvolvimento do Dia das Mulheres, nós estávamos em Recife. Nós era 16 mulheres. Que fomos de Conceição, Gaioas de Pau Ferro. E homem que foi, só foi mesmo Andrelino e o motorista que era daqui para a Serra, Antônio Anjo. E daí nós fomos no ônibus. Já fui para Pesqueira, passei uns 10 dias. Encontro em Pesqueira, na Serra de Pesqueira. E achei bom.
Não teve o que dizer, meu filho. Nem das pessoas que a gente viajou. Eu disse que não ia, por causa que um bocado das meninas novas, os professores, de quem é que vai ver? Só eu sozinha analfabeta e mãe vocês, elas sempre acham que não tinha isso. E eu fui. Fui e achei bom, meu filho. E tia Tônia, assim, como era antes a comunidade, assim, como a senhora pode assim falar como era antes e depois e como ela é hoje a comunidade? Meu filho, a comunidade se prontificou-se boa. Graças a Deus, foi muito bom. Todo mundo prestativo com a gente. Os que entraram, que sabiam, entendiam o que era que estavam fazendo, tudo entraram na comunidade muito bem. A gente não tinha aquele protesto uns com os outros, como está vendo, está boa ainda. A comunidade ainda está assim, imitando pela luta que vocês entraram nela, ela tá boa. Aquela grande teima que estão, e é de, se Deus quiser, e é de vencerem. Mas ela já está se desestimulando. Tanta coisa sem futuro, desagradável. Para começar, já começa assim. Uma festa como essa, que é a festa que nós temos em Conceição das Crioulas, porque tem a de dezembro, tem outras e mais outras, mas a festa falada, toda vez, todo mundo, eu alcancei assim, todo mundo mais para trás, vai para a festa de agosto, vamos. E aí a gente tinha um grande precursor, uma festa muito boa, que diziam assim, toda a vida foi aprovado. Nego de Conceição, só não para confusão, mas para viver na unidade, chegar todo mundo, para estar na festa com a gente. Nunca veio padre em Conceição das Crioulas para ele vir ler o que ele não foi estudado para aquilo. Está se vendo isso hoje. Nego sem voz, mas o finado Zé Simão, o povo de nós contava. E o finado Zé Simão nunca entrou e vinha, meu filho, mais para trás, o mais velho, a gente dizia que vinha gente de Recife, dos outros lugares, tudo assistir à festa. Havia muito discurso, e os pessoas de fora chegavam, faziam aqueles brancos, faziam aqueles discursos, aquelas coisas, mas os negros ali saíam do meio da repartição, não. E nem o tirador da novena entregava os pés dele a pessoa nenhuma. Diz que por resto, quando ele estava terminando, ele ficava conversando, aí pedia que enquanto existisse um negro, não desse a chave da igreja para branco nenhum movimentar. Eles se governassem para governar a chave da igreja e do cemitério. Mas, com terminação dele, que era o filho dele, que era o rei Benenuto, ele dava essa chave para os brancos andarem com ela para aqui e para lá, mas aí chegou um certo tempo que vocês também, demais para trás de vocês, pegaram o tempo de uma leiturinha, de conhecerem o que era, que entrava na igreja, que viam o que era aqui naqueles papéis, todos faziam sua parte. Não tinha esse negócio de separação, a gente chegar e estar separado para um lugar, outros para tudo, não. Nego ali governava. Quem chegar ouvia o que era que Nego de Conceição falava. Eu comecei assim a ter o apoio de professor, porque também não tinha outros. Nos 56, a 57, até 58, porque aí já eu ia para Serra, Garrote Morto, lá onde meu pai morava. Então lá achou umas pessoas de idade, achavam que eu era muito importante, sabia a lei do caso, eu só tinha estudado carta de ABC e carteira. Mas aí eles me convidavam para casa, eu ensinava na casa do meu pai e eles me pagavam por conta deles. Quem botava aqueles filhos não tinha importância, não tinha assim referência ao tanto, era importante ter filho. Naquela sala de aula, eles apanhavam os algodão deles, aí quando vendia, também não tinha preço certo. Eles me davam um dinheirinho,
E foi isso que eu fiz, foi isso que eu gostei, adorei muito. Aí depois, quando eu me casei, no 57, aí quando foi no 58, aí já eu fiquei lá no Rimulungu. Ensinava lá, vinha gente do Poço da Pedra, lá pelo encostado da jiboia, naquele mundo todo, vinha aluno para mim. E eu me sentia muito feliz, graças a Deus, ensinar aquela carta de ABC a ele, aquela leitura. Quando saía lá, naquela leitura mais do fim da carta de ABC, aí tinha aquela história, lê de cor, né? Se era aqueles quadrinhos, meu pai, eu vou ler, eu já sei, vou ler mais, e lá se vai. A gente não era só assim, menino pegar no papel, ler e depois não entender na mente o que era que estava fazendo. Então, meu filho, eu me senti muito feliz, assim. Aí depois, e conta mais só um pouquinho, porque eu achei um cunhado meu, ele disse, pronto, agora eu não vou mais ensinar aqui no Mulungu, não. Eu vou passar o meu trabalho para você. Aí foi isso que aconteceu, eu ensinei mais ou menos em 6 meses, mas só que o tempo era tão importante que eu não vim aqui nem para assinar que eu estava trabalhando e nem também nunca vim receber. Aí muitas vezes ele dizia assim, Lourdes, tal dia é para a gente ir para Salgueiro porque eu vou tirar o meu nome de lá e colocar o seu, que era um belinho. Mas aí, deixa, meu filho, que eu nunca vim, também nunca recebi. Ensinei, mas ficou por isso mesmo. Hoje eu tenho nome, algum deles, que nem Candes e outro, chama minha professora, porque quando nada, a letra, o ABC, ensinar um pouquinho, matemática, eu nunca fui muito em matemática também, eu não tenho educação para isso, mas o que eu pude fazer, eu fiz, e ainda hoje é maravilhoso, assim, quando eu me encontro com o pessoal que era meus alunos nesse tempo. Me esforcei muito, meu filho. Eu ia vender louça, meu filho ia vender louça em Cabrobó, de pés. Eu nunca fui a carro, nunca fui a cavalo. Eu ia vender de pés para quê? Para fazer a feira e comprar calçado, tecido, para mim mesmo fazer roupa para meus filhos. Foi isso que aconteceu. Eu não podia comprar um livro para cada um. Comprava um livro para 2, uma cartilha para 2, um caderno para tudo, um lápis para partir no meio. Foi com essa dificuldade que hoje estamos aqui, graças a Deus. Foi separado uma assembleia para tocar a questão da rádio. Tô gravando. Aí, seu nome, tá? Meu nome é Maria Liva da Silva Rodrigues, sou mãe de 2 filhos, sou filha de Maria de Lourdes, da Conceição, estou aqui para falar um pouco da história da minha mãe. Falar de mamãe é muito gratificante, porque ela foi uma mulher que dedicou toda a sua vida para cuidar dos seus filhos e continua dedicando. No nosso tempo de criança, quando ela iniciou a cuidar dos seus filhos, ela era difícil, era diferente de hoje. As oportunidades não eram as mesmas que tinha hoje. Mas nem por isso ela abriu mão de educar todos nós da forma que ela acreditava que era o melhor para cada um de nós. Ela acreditou em cada um de nós e para isso não mediu esforços. Ela acreditava que a gente precisava ir para a escola, que tinha que estudar. O papai não tinha a mesma credibilidade na história do estudo, acreditava mais na roça. A mamãe sempre dizia que a gente precisava aprender, trabalhar na roça, mas precisava também aprender outras coisas. E isso a gente iria conseguir através da escola. Não foi fácil, ela foi uma mulher que se dedicou, trabalhava na roça, mas trabalhava também em casa, fazia artesanato para vender, para nos alimentar, para garantir os nossos estudos. E dizendo isso, estou dizendo que não foi fácil. Não foi fácil para ela criar 7 filhos e filhas, dando o melhor que ela tinha. E mesmo assim ela ainda conseguia sobrar tempo para conversar com a gente, para aconselhar, para orientar. Era uma mãe severa,
A gente não, nenhum de nós ousava ela dizer que era para a gente ir a algum lugar e a gente dizer que não ia ou que estava cansada porque não queria, porque ela sempre cobrou, ela foi muito severa com a gente. Não aquela mãe que espancava, ela nunca foi de estar batendo seus filhos, de estar xingando com palavrões, essas coisas, nunca foi o perfil da minha mãe. Mas ela tinha uma autoridade tão grande diante de nós, e ainda tem, que a gente, com um simples olhar, a gente sabia quando ela estava gostando do que a gente estava fazendo e quando ela estava reprovando. E ainda hoje ela é dessa forma. Não precisa ela passar meio dia dizendo a gente que não está de acordo com uma coisa, uma situação que a gente fez. Um olhar, uma palavra, um gesto seu, a gente compreende quando ela está de acordo e quando ela não está de acordo. Eu admiro, eu acho que hoje, enquanto mãe, eu sinto a mesma coisa. Você pode fazer alguma coisa bárbara com ela e amanhã ela esqueceu. Agora, se você fizer com o filho dela, com uma filha dela, jamais você terá perdão. A pessoa que ofendeu o filho dela, seja o que for, ela não esquece. Se for com ela, tudo bem, resolvido. Agora, se for com um filho ou com uma filha, aí a situação se complica. Tá achando ruim? Vem? Fala alguma coisa, menino? Vocês estão gostando da reunião? Não. Vocês sempre vêm participar? Vem. Sempre que tem? O que é que vocês acham da reunião? Acha ruim ou acha bom? Bom. Quando vocês crescerem, vocês ainda vão continuar vindo ou vai parar por aqui? Vamos continuar vindo. Foi bem interessante, né? Tem um monte de gente comentando sobre a rádio. E acho que vai ser legal o som. Boa, mais experiência. Eu nem posso mais conhecer. Estava participando mais da AV, mas tu chegou assim, não pode ser assim, já a função pegar alguma coisa, foto, gostou? Eu quero ter saído eu poderia ficar ligando na rádio, dando aula lá, você Vai ser bom porque vai passar um monte de coisa da comunidade mesmo, né? Eu espero que os locutores e locutores também sejam. E vai ser. E o nome? Crioulas FM, né? Vai ser bom. Bem característico, né? Vocês estão falando sobre o que aí? Sobre a rádio. A rádio que rádio? A rádio comunitária. Que vai ser. Implantada aqui na Vai comunidade. se chamar Crioulas FM, né? Então vai ser bom isso? Oxe, muito. A gente vai poder coisa falar melhor. para as pessoas. Os outros sítios vai conhecer mais Conceição das Crioulas. Vai ser bom demais. Você não é nada bom fazer.
Vocês vão fazer parte dessa rádio? Vocês são jovens, que desde pequena participam, não é ou não? Ou Da começou rádio, hoje? não sei se é o que diz, mas da discussão sobre os E programas da dela... construção dela também. Nós vamos estar envolvida, pelo meio também. É bom mesmo? Aham. É ou não? É. Tô achando muito bom mesmo. Se Você Deus... está sempre aqui na reunião? Toda vez. E gosto da reunião, gosto do povo, gosto de tudo. Mudou alguma coisa depois que a senhora começou a participar das reuniões, dos eventos? Mudou. Mudou para melhor ou para pior? Pra melhor. Deus o livre. Pra melhor. Só isso mesmo.